Fala, meus caros. Como todo mundo sabe que o Brasil está derretendo nesses últimos tempos, tem muita gente procurando sair do Brasil, procurando alternativas que não sejam Estados Unidos e Europa, que é muito caro de mudar para lá. Muita gente tem falado do Paraguai. E dessa vez a gente decidiu visitar o Paraguai. No caso desse vídeo de hoje, a gente vai falar bastante sobre Assunção, sem viés de turista. Conversamos bastante com as pessoas, conhecemos muitas pessoas lá, desde atendentes, donos de bares, donos de imobiliárias, gravamos todos os áudios, para trazer para vocês uma, uma visão completa do que é o Paraguai e do que não é. Porque como a gente tem visto, muitos influenciadores vendem como a melhor alternativa para sair do Brasil no momento, que é só mil maravilhas. Mas, como você vai ver nesse vídeo, a gente decidiu trazer as verdades à tona. Bom, a nossa ideia foi realmente passar um tempinho lá e, como o Lucas disse, a gente conheceu muita gente. E o nosso intuito não foi viajar como turista, né? E sim viajar para pensar para morar, porque o nosso intuito é sair do Brasil o quanto antes, né? Tá cada vez mais difícil morar aqui. Então a gente teve muita ideia na prática de como seria viver lá, então questão de custo de vida, questão de aluguel, quanto que você vai gastar no mercado, ponto positivo de como é que é para trabalhar lá, é difícil, não é? Então, assim, a gente dividiu esse vídeo em partes positivas e partes negativas. E vai ser o mais honesto possível, porque a gente vê muito influenciador, que nem o Lucas também disse, vendendo o Paraguai como se fosse mil maravilhas. E a gente nunca viu um vídeo sobre as pessoas falando o que tem de contra, o que tem de difícil lá. Então, acho que a ideia do nosso vídeo é mostrar na prática a realidade do que a gente viu e dos pontos positivos e negativos. Então, vamos fazer isso. Bom, como todo mundo deve estar cansado de saber, o Paraguai é um lugar mais barato para se morar. Em média, 30% mais barato que o Brasil. É... Uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, o preço da gasolina. O preço da gasolina realmente lá é mais barato. Mas ele não só é mais barato, como a gasolina rende muito mais. Aqui a nossa gasolina, a gente já sabe, é misturada com etanol. Hoje em dia, eu acredito, 35%. é bastante etanol. E, por exemplo, a gente alugou um Polo 2.0 turbo lá, e ele estava fazendo 20 quilômetros por litro na estrada e 17 quilômetros por litro na cidade, mesmo com o trânsito de Assunção. Outro ponto também, eletrônico. Eletrônico, bens duráveis, é quase o mesmo preço dos Estados Unidos, um pouquinho a mais. Tudo bem, a partir do momento que você more no Paraguai, você vai ter o IVA. A gente, como turista, não teve o IVA, mas o preço é muito próximo dos Estados Unidos para todo tipo de eletrônico: celular, drone, câmera, televisão, computador, notebook. O preço é muito próximo dos Estados Unidos. Seria quase como se você estivesse comprando numa Best Buy. Bom, o preço dos imóveis no Paraguai também entra nessa média de ser 30% mais barato que o Brasil. Fizemos uma pesquisa rápida, por exemplo, aqui em Curitiba, onde a gente mora, um metro quadrado de uma região de classe média está por volta de US$ 1.800 um metro quadrado. No Paraguai, como também em dólar, a gente fez a conversão certinho. Uma área intermediária no Paraguai, uma construção boa, US$ 1.200. Ou seja, na casa dos 30, 40% mais barato. Que em Curitiba, uma região mais cara, bairro nobre, chega até US$ 2.700 um metro quadrado. Enquanto no Paraguai, um metro quadrado nobre lá vai passar no máximo 2.200, 2.300. Então, os imóveis também são mais baratos. Assim como os imóveis, os veículos, tanto novos quanto os usados, eles são mais baratos no Paraguai, também entram na casa dos 30%. Como a gente vai explicar no nosso último vídeo da série, explicar tudo sobre financiamento, que no Paraguai também é mais fácil para quem reside lá. Em média, você consegue ter um carro com um valor muito menor. Embora o seguro no Paraguai seja muito mais caro, que a gente vai explicar nos pontos negativos o porquê o seguro no Paraguai é mais caro que no Brasil, acredite se quiser. Bom, continuando na parte positiva, a gente foi muito bem recebido pelos paraguaios, o que era um medo nosso, né? Porque, assim, apesar de você não ter um conhecimento muito grande no espanhol, eles fazem muito esforço para entender. Então, assim, não tem aquele preconceito de você ser imigrante e não saber necessariamente 100% da língua. Então, esse é um ponto muito positivo, porque mesmo que você não saiba o espanhol e você meta lá o portunhol da vida,
você ainda assim consegue conversar com eles não têm uma impaciência, algum problema de tentar entender você. Então, dá para se virar tranquilamente. Além disso, eles são muito abertos com os imigrantes, então a gente conversou sobre ter muito brasileiro indo para lá agora, por conta da questão econômica do Brasil, e eles não ficaram assim, putz, tá vindo muito brasileiro para cá. Pelo contrário, eles ficaram felizes, estão falando que estão gostando do movimento, que é bom, que indicaram um monte de gente, façam amizade, façam isso, façam aquilo. Então, é muito legal que mesmo a gente não tendo uma base lá, né, você consegue criar essa base e foi muito fácil pra gente fazer muita amizade lá, assim. Pouquinho tempo que a gente ficou, a gente já conheceu muita gente e foi muito, muito legal a recepção deles. Bom, o terceiro ponto positivo que eu gostaria de frisar é a questão da segurança. Embora eu tenha pesquisado bastante sobre os dados da segurança pública paraguaia, não é muito fácil de achar esses dados disponíveis. Mas a sensação claro, depende da cidade que você mora no Brasil, mas é que é muito seguro. Você não vê tantos moradores de rua, você não vê dependendo da cidade que você mora, tanta gente com um aspecto mais de drogado, um aspecto mais agressivo, dois caras numa moto passando, já fitando o seu carro, fitando o seu celular. Então a sensação de segurança lá é muito maior. Mesmo quando a gente estava saindo à noite, que o Paraguai ele gosta de sair mais tarde, ele fica até altas horas da noite na rua, a sensação era que você não tinha problemas de andar com o celular, com coisas de valor, não tinha problemas de deixar o carro parado na rua, e por aí vai. Eu acho que continuando isso do Lucas, né? Eu sou curitibana, né? Então, querendo ou não, Curitiba é um lugar mais seguro. E por incrível que pareça, eu me senti mais segura no Paraguai do que aqui em Curitiba. E falando sobre a vida noturna, isso foi muito legal. Porque a gente foi em diversos lugares. O nosso favorito foi o Passeio Carmelitas, em Assunção. Que é uma rua basicamente cheia de barzinho, um do ladinho do outro. E é muito, muito legal porque a gente tava com medo de o Paraguai não ter essa vida social que nem o brasileiro tem. E a gente viu que na verdade tem e tem muito. A gente chegou até mais cedo e falou, nossa, tá totalmente vazio. Quando deu meia-noite, aquela rua lotou. A gente ficou até 4 horas da manhã. E foi assim que a gente fez amizade também com muita gente. O pessoal foi muito receptivo, a gente virou amigo de um dono de um bar, a gente conversou sobre tudo. E nesse meio tempo a gente viu também outras pessoas que não são paraguaios. A gente viu um americano, um outro que até morou no Brasil também por um tempo. Enfim, o dono do bar era uruguaio. Então, assim, é muito legal. É uma vida, assim, pra pessoa que gosta de sair mais. É super agitado, tem muito barzinho, muito restaurante. E as pessoas são totalmente receptivas. Então, assim, questão de vida noturna é super tranquilo. Você não vai sofrer com isso lá. Outra coisa que é um ponto positivo, ao meu ver, é que tem uma estabilidade política no Paraguai no presente momento. Não só estabilidade política, como a moeda deles é praticamente irrelevante no cenário internacional. Então, ela é uma moeda estável. Como a gente tem visto no Brasil, as políticas têm feito a nossa moeda oscilar de uma maneira Absurda. absurda. E isso acaba dificultando você ter uma previsão de um futuro. No caso do Guarani, o Guarani oscila muito pouco em relação ao dólar. E também é uma cidade, Assunção é uma cidade dolarizada, e o Paraguai em si também é dolarizado. Então você tem essa estabilidade do Guarani com uma cena política estável. Querendo ou não, o Paraguai é um pequeno país que não tem muita presença internacional. Então as coisas não são refletidas de uma forma tão grande no país. E isso acaba deixando você com uma previsibilidade maior do que você vai fazer para o seu futuro lá. Outra coisa muito importante de ressaltar é que a liberdade individual do paraguaio é muito grande. Por exemplo, a gente viu muitos paraguaios com barraquinha, você não precisa alvará, vendendo coisas, a polícia ali, tipo, eles não querem encher teu saco, as autoridades elas não querem encher seu saco. Então é normal você ver carros caindo aos pedaços, o que é um ponto negativo, de certa forma. E, tipo, não tem muita fiscalização. A gente, por exemplo, não encontrou um radar sequer em Assunção. Não tem um radar. Tem muita lombada, mas radar não existe. Então, eles dão uma liberdade pro povo de ter responsabilidade. Não é que nem aqui no Brasil, que basicamente eles cuidam dessa responsabilidade por você, e se você não tiver essa responsabilidade, você é punido por isso.
Bom, agora vamos falar sobre os contras do que a gente viu lá. Em Assunção tem muito trânsito, muito. É um negócio assim absurdo. E não é um trânsito tranquilo, porque as ruas não são boas. Então, assim, as únicas ruas que a gente viu que são boas são no Centro Novo, que é a parte mais desenvolvida da cidade, que é a parte mais cara também. Mas, em geral, o restante de Assunção é, assim, caótico, totalmente caótico. É motoqueiro, dirigindo sem capacete. Por isso, a gente até pegou estatística. É um negócio absurdo a quantidade de morte que tem lá, de motoqueiros, né, em geral. Tem muito buraco na rua, muita lombada, que não é aquela lombada que a gente conhece, né? A redondinha, ela é pra baixo. É lombada em verde. Exatamente. Então, assim, você vai raspar o seu carro em algum momento ali. É, Além disso, por conta do trânsito ser muito grande, é muito similar a muitas cidades que as pessoas moram na região como se fosse metropolitana e trabalham no centro. Então, assim, horário de pico, horário de rush, que a gente conhece, também tem muito, muito, muito trânsito. Então, é um ponto muito negativo. E aí, na questão de seguro, já entrando nessa parte de carro, é mais caro porque como o trânsito é caótico, tem muita gente e não é muito bem feito, né? O asfalto, enfim, a sinalização também é péssima. Tem muita batida. A gente viu, acho que em 4 dias. Sim, no dia que a gente chegou, a gente colocou o endereço errado 2 vezes no GPS do nosso Uber, do nosso Airbnb, e a gente foi dar uma volta pela cidade. Nesse percurso, a gente já encontrou 3 batidas, inclusive um caminhão quebrado que o motorista ele estava embaixo do caminhão no meio da avenida, consertando o caminhão e o pessoal desviando e metem a mão na buzina. A gente viu 2 pessoas numa moto com um cachorro. É realmente um trânsito caótico. Acho que 2 foi pouco. A gente viu com criança. É um negócio absurdo. Porque, assim, passando muita gente, pessoal com criança de 5 anos ali, sem capacete, sem nada. Então, assim, é muito caótico. É muito, muito complicado. E a questão de transporte também entra no transporte público, né? Assim, se você vai morar no Paraguai, não dá pra você depender do transporte público. Não. É impossível. Eu juro por Deus que o ônibus de transporte público, eu achava que era tipo um ônibus meio alegórico, assim, sabe? Aquele meio do carreta furacão. Carreta furacão. Eu falei assim, não, impossível que isso aqui seja um ônibus da cidade. E é. É assim, caindo aos pedaços, é péssimo. Então, é outra coisa que também junta no trânsito, porque as pessoas não dependem tanto do transporte público. A gente até conversou com paraguaios falando sobre isso. Eles têm seu carro próprio, então tem muito trânsito. E aí é muito complicado para quem vai morar lá e vai depender do transporte público, como depende aqui no Brasil. Então isso não é uma questão que você consegue. Lá você tem que pensar em ter um carro seu, sim. Sim, e a questão do Uber e do Bolts. O Bolt é similar ao Uber. O Bolts é um aplicativo deles ali, bem similar ao Uber. É que, claro, depende da cidade que você mora no Brasil, mas lá os carros são precários, os motoristas são bem negligentes. Eu acho que eles já estão acostumados com o trânsito local. A gente pegou um motorista de Uber ali que estava tocando 120 por hora na estadual ali para levar a gente para o Airbnb. E, meu, totalmente louco, o carro caindo aos pedaços, embora seja mais barato, óbvio, mas também é uma situação complicada se você for depender de aplicativo de transporte. Outra coisa que a gente percebeu em Assunção é a estrutura da cidade em si. Por exemplo, tem muito comércio, muito estabelecimento legal na região central, tanto do Centro Novo quanto do Centro Velho. Mas a gente deu muitas voltas em bairros mais afastados, no interior, como Luque, ali, mais periféricos da cidade. E você não vê, como aqui no Brasil, na maior parte das cidades, o comércio local. O comércio local lá é praticamente inexistente, ou se ele existe, é um comércio muito no nível de entrada. É um nível de entrada. Basicamente, você não vê a padariazinha do bairro, a farmacinha do bairro, coisas legais assim para se fazer no bairro. Isso tudo está concentrado e mais voltado no centro. Então, por exemplo, caso você more mais afastado do centro, você vai ter um comércio local bem precário. Um outro ponto negativo que vale a pena ser comentado é que, embora o salário mínimo paraguaio seja maior que o brasileiro, o que todos nos disseram é o seguinte: você consegue chegar facilmente ali por volta dos 800 a 1.000 dólares trabalhando no Paraguai. Mas mais que isso, já não é tão viável. Então, o teto salarial dentro da produtividade paraguaia costuma, ali para um emprego médio ou alto cargo, estabilizar nos 1.000, 1.200 dólares. Foi o que as informações que nos foram passadas.
Então, por exemplo, o ideal para quem se interessa em morar em Assunção ou em alguma outra cidade grande paraguaia é já ter algum tipo de emprego, algum tipo de renda ou ter a ideia de montar um comércio, porque quem já está acostumado a ganhar um pouco mais no Brasil e quer trabalhar no Paraguai, Vai ser mais difícil vai para ser mais conseguir. difícil. Os salários escalam menos, por exemplo, do que aqui no Brasil. O que a gente percebeu também é assim, apesar da recepção dos paraguaios ser muito boa, em questão de atendimento eles são péssimos. Além disso, também não tem preço nas coisas. Então, você necessariamente tem que entrar dentro da loja. Eles não são obrigados a colocar os preços nas coisas como a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Então, você tem que entrar na loja e falar com o atendente. E assim, a experiência que a gente teve em diversas lojas, em diversos lugares, tirando o barzinho, basicamente, né? O atendimento é muito ruim. Eles parecem que não querem te atender. Então, Eles nem levantam da cadeira. Você entra numa loja e eles olham pra você e nem levantam da cadeira, da caixa. Você tem que ir lá e perguntar, quanto custa isso? Ah, tem estoque disso? Não, eles não te atendem. Pelo menos nos shoppings que a gente foi, eles não vêm perguntar se você precisa de ajuda, se está interessado em alguma coisa. Não sei se é alguma coisa relacionada à comissão de vendas no Paraguai ou à política como eles gostam de trabalhar. Mas realmente, não existe um atendimento muito bom. eles não vão fazer um esforço para te vender o produto. Basicamente, se você quiser o produto, você compra. Eu acho que no final das contas foi isso que a gente percebeu em geral. Bom, pelo menos o meu veredito pessoal para Assunção no Paraguai. Quando a gente estava conversando em viajar, a gente estava marcando de ir para Assunção e Encarnação. Eu até falei para a Sofia, eu falei, olha, eu acho que eu vou gostar mais de Assunção, porque eu gosto de uma cidade maior, com estrutura maior, ter mais coisas para fazer à noite, mas não foi o caso. O meu veredito é uma cidade leste melhorada. O trânsito ainda é muito caótico. Por exemplo, você vai pegar a estadual lá que cruza a cidade inteira, que liga os bairros periféricos com os bairros centrais. Meu, você não consegue dirigir tranquilo, porque tem crateras na estadual. A qualquer hora você vai rasgar o pneu do seu carro. Então você dirige mais tenso. O trânsito é caótico, não tem lugar para estacionar em lugar nenhum. E os preços, como você vai ver no nosso próximo vídeo de Encarnação, eles não são tão baratos quanto o resto do Paraguai, embora sejam mais baratos que o Brasil. Mas, na minha opinião, a qualidade de vida não vai refletir essa diferença de preços. Claro que vai do lifestyle de cada um. Ainda é uma cidade com uma estrutura boa, principalmente para quem quer morar no centro novo ou até no centro velho. Mas eu achei que poderia ser uma cidade um pouquinho mais estruturada, uma cidade um pouquinho mais limpa também, que ela se assemelha com algumas capitais mais sujas do Brasil. Já tem mais lixo, já tem mais entulho na rua. As pessoas são um pouco mais mal educadas do que, por exemplo, você vai ver no nosso vídeo de Encarnação. Então, o meu veredito, no caso, independente de renda, de prospecto de futuro, eu particularmente não moraria em Assunção. Bom, eu concordo muito com o Lucas. Quando a gente estava falando sobre morar no Paraguai, eu falei que eu achava que eu gostaria mais de Encarnação e realmente eu gostei mais. Eu acho que Assunção, a gente tinha também uma expectativa por ser uma capital que seria mais desenvolvida. Eu acho que o exemplo que é uma cidade da leste melhorada é perfeito, porque realmente tem mais coisas, é uma cidade maior, tem uma infraestrutura maior do que os outros lugares do Paraguai, mas ainda assim falta muita coisa. Então você vai ter a questão do Centro Novo, que é um lugar melhor, só que você vai ter um aluguel mais caro. Se você for trabalhar, você necessariamente vai ter que trabalhar perto do centro. Então, se você for morar na região metropolitana ali, você vai ter que pegar muito trânsito, que aí entra nessa questão de ser tudo muito caótico. Então, assim, em geral, eu não gostei tanto de Assunção. E principalmente depois que a gente foi pra Encarnação, ali acho que fechou pra gente. A gente vai falar mais sobre Encarnação em um outro vídeo. Mas eu acho que, em geral, não vale muito a pena morar em Assunção. A não ser que você fique mais em casa. Mas eu acho que se você for viver ali meio que fora de casa, no dia a dia, pegando trânsito e dando uma geral na cidade, eu não acho que vale a pena. Em geral, os pontos negativos, eles são maiores que os positivos em Assunção. O que é totalmente diferente do que a gente viu em Encarnação, que foi o lugar que eu tinha até comentado com o Lucas que eu ia gostar mais de que Assunção. Eu gostei bastante. E aí, no próximo vídeo, a gente vai mostrar, na minha opinião, Encarnação realmente vale a pena pra você morar, pra você mudar e largar a sua vida aqui no Brasil. Lá é um lugar que
os pontos positivos, eles se superam em tudo. É absurdo, é muito, muito bom. Não se esqueça de seguir a gente, deixar um like aí no vídeo. No próximo a gente vai mostrar a joia secreta do Paraguai e realmente esse lugar, ele vale todo o hype, ele vale tudo que os influenciadores estão falando, porque é um lugar maravilhoso, É muito diferente, muito diferente de Assunção. E fiquem ligados, acompanhem a gente que logo a gente vai estar postando um vídeo sobre encarnação. É isso.